igrejas devem ou não pagar impostos? Meu nome é Marcos Borges. Eu sou Renata Borges, contador especialista para a igreja. Nós somos da Rema Assessoria Empresarial. E hoje vamos esclarecer alguns pontos que geram polêmicas e dúvidas sobre a tributação para as igrejas. De início, nós precisamos ter em mente o seguinte: as igrejas, por força do artigo 150 da Constituição, elas são imunes. O artigo vai dizer algo semelhante de que as organizações religiosas, ele vai citar algumas outras organizações que são imunes de impostos. O que nós podemos englobar nesse âmbito de impostos? IPTU, ISS, IPVA, ITBI, quando a igreja vai adquirir um terreno, IPTU, IPVA, os carros que a igreja vem a comprar, eles são imunes de pagamento de IPVA, ou seja, a igreja pode comprar um carro e você não tem a responsabilidade de pagar o IPVA, independente de qual ano seja aquele carro que foi adquirido. Outro ponto que gera bastante dúvida é o IPTU. Quando o IPTU deve ser pago pela igreja? Quando o imóvel for da igreja ou quando a igreja aluga o imóvel? A lei vai dizer que a igreja que aluga o imóvel também tem a imunidade do IPTU, que a imunidade do IPTU ela se estende para os imóveis locados. E aí gera uma dúvida. A minha igreja ela aluga a casa do pastor porque o pastor veio de fora, então ele saiu da cidade dele e a igreja paga o aluguel do pastor. Primeiro que a igreja pode sim fazer isso. Mais para frente a gente pode até falar a respeito. Mas o foco agora é o IPTU. Se o contrato de locação estiver em nome da igreja, a igreja também tem essa imunidade. E assim com os outros impostos. E é importante ressaltar também a diferença entre isenção e imunidade. A imunidade, ela deriva da Constituição Federal. A Constituição concede imunidade para as igrejas. A isenção, ela vem através de leis infraconstitucionais. O que isso quer dizer? Que a isenção ela pode ser revogada a qualquer momento pelo ente público. Já a imunidade não, a imunidade somente por alteração da própria Constituição. A lei vai dizer que a igreja tem imunidade dentro do patrimônio da igreja. Então, tudo que é para dentro da igreja, a gente consegue a imunidade, porque a lei prevê isso, certo? A gente vive de quê? Doações e dízimos. Mas a gente vai ter imposto sobre isso? No caso, como o Dr. Marcos disse, a gente não vai ter impostos. Por quê? Porque, como ele mesmo explicou, existe uma diferença entre imunidade e isenção. O que acontece? Como a igreja ela é imune, ela já nasce sem ter que pagar os impostos sobre a receita dela, que são os dízimos e as doações. Nesse caso, é diferente da isenção, porque a isenção é quando ele já tem que pagar os impostos de alguma maneira, e aí o governo vem e dá uma isenção para não pagar aqueles impostos. Então essa seria a diferença. Então, dízimos e ofertas a gente não vai ter o imposto. Porém, existe uma série de outras coisas dentro da igreja que a gente vai ter que pagar os impostos. Inclusive, entregar as obrigações fiscais. Um erro que muitos contadores cometem é acreditar que, como a igreja não paga nenhum tipo de imposto, então ele também acaba deixando a igreja de lado e não entregando as obrigações fiscais. E se a gente não entrega as obrigações fiscais, a gente tem um sério problema, que aí é acabar pagando multas desnecessárias porque não entregou essas obrigações. Por exemplo, uma DCTF, entregar o balanço da igreja, que seria a ECD, a ECF, dentre outras. Por exemplo, na folha de pagamento, se a igreja possui um funcionário e ele é CLT, a gente vai pagar os impostos normalmente, como o INSS, o imposto de renda. O que a gente precisa deixar muito claro é que dentro de todos os impostos que a igreja precisa pagar, sobre a receita ela é imune. Mas se ela tem funcionários, ela vai precisar pagar os impostos. Essa questão dos funcionários é importante porque é o seguinte: existe uma confusão. Como a Renata falou, muitos contadores vão dizer que a igreja não precisa pagar nada. Então, por exemplo, isso é um erro que acomete muitas igrejas e acaba trazendo dívidas desnecessárias por falta de conhecimento. A igreja ela tem um funcionário CLT contratado. A igreja precisa pagar o INSS, que é a contribuição previdenciária. Porém, esse INSS ele não é da igreja. A igreja está pagando a contribuição previdenciária daquele funcionário. O imposto de renda, muitas vezes,
nós vamos lá, sua igreja é nosso cliente, e aí no final do mês ali, no início do mês, nosso departamento pessoal vai encaminhar para você a guia de imposto de renda. E aí o pastor para e olha, nossa, mas a igreja não paga imposto e eu estou com uma guia de imposto de renda para pagar? É preciso haver uma clareza e uma separação nisso. Não há imposto de renda da igreja. O pagamento está sendo realizado da guia de imposto de renda referente àquele funcionário ou aquele vocacionado que está no quadro de remunerados da igreja. Então nós precisamos deixar isso muito claro. Muitas vezes também a igreja ela vai tomar alguns serviços que pela lei municipal do ISS é de retenção obrigatória do tomador. Um exemplo ali, a igreja ela atingiu um certo tamanho e ela precisa contratar ali um serviço de limpeza de caminhão de lixo. A coleta de lixo do município não atende à demanda da igreja e ela precisa contratar isso de forma particular. Na maioria dos municípios do Brasil, a lei vai dizer que a obrigação de pagar o ISS nesse tipo de serviço é do tomador. Então, o que acontece? Aquela empresa que fez a coleta de lixo vai enviar a nota fiscal para o financeiro da igreja com o valor do imposto. E ali o financeiro da igreja vai fazer o quê? O valor da coleta foi de R$10.000. E vamos colocar aqui hipoteticamente que R$1.000 é o valor do imposto. Então a igreja faz o pagamento líquido de R$9.000 e esses R$1.000, a contabilidade da igreja vai emitir a guia de ISS para que a igreja faça o pagamento. Mas deixando claro, a igreja não está pagando imposto. A lei vai dizer que aquele serviço é o tomador. Como a igreja é a tomadora do serviço, ela vai pagar o imposto pela empresa que fez a coleta de lixo. Além disso, existe a tributação referente a quando a gente tem uma lojinha, quando a gente tem um curso. Isso também é tributado? Depende. Então, a forma como você faz o estatuto vai comandar isso. Exatamente. Porque aqueles serviços ou aquelas vendas que a igreja faz, que é destinar, que o valor proveniente daquilo é destinado à finalidade essencial constante lá no estatuto da igreja, isso pode determinar a tributação ou não, como a Renata falou agora, da lojinha da igreja, da cantina, enfim, de diversas fontes de receitas que a igreja tem dentro dela para manter a sua própria subsistência e que isso seja revertido para suas atividades essenciais. Outro ponto importante que nós tivemos recentemente, uma polêmica sobre a portaria do governo federal sobre o Pix. Como eu falei, a igreja ela é imune de impostos sobre o seu patrimônio, a Renata falou sobre a sua renda, dízimos e ofertas, não importa que a portaria do governo dizia que o CNPJ poderia, a partir de 15 mil, os bancos precisariam informar. Qual a aplicação, qual o prejuízo que isso traz para as igrejas? A resposta é muito clara, nenhum prejuízo. Porque as igrejas são imunes de toda a sua renda, de todo o seu patrimônio. Então, toda essa questão de que o Pix vai pegar a igreja, ou o governo vai pegar a igreja porque passou de 15 mil ou 5 mil, não importa. Não muda nada para a igreja. A legislação é cristalina e clara em dizer, porque é uma norma constitucional. A igreja ela é imune. Ela é imune e pronto. Outro ponto importante também que traz muita confusão aos pastores, ainda sobre tributação, um fator importante que nós temos que ressaltar aqui é o seguinte: como que fica a situação do pastor? Como que fica o imposto de renda? Nós sabemos que não tem como você dissociar o CPF do pastor presidente do CNPJ da igreja. Mas o fato de não ter como dissociar um do outro não pode fazer com que nós venhamos a confundir algumas coisas. A igreja ela precisa estar com a sua contabilidade em ordem, com as suas obrigações acessórias em ordem, para que o pastor presidente possa ter a sua vida fiscal e tributária junto ao governo em ordem também. Porque o que geralmente acontece? Quando o pastor também tem a vida dele fora da igreja. Então, ele vai comprar uma casa, ele vai comprar um carro, e às vezes esse pastor é um pastor que é remunerado pela igreja, e isso não tem nenhum problema. A questão é, nós precisamos estar corretamente com as obrigações fiscais e contábeis, pagando os impostos do pastor, se é o imposto de renda, o INSS. Para quê? Para que esse pastor ele possa também fazer a declaração do imposto de renda dele, porque a gente também entrega a DIRF. E além disso, às vezes o pastor quer comprar uma casa, quer comprar um carro, e ele vai precisar de uma renda para comprovar na vida dele. E a gente precisa ter isso bem feito
dentro da contabilidade para que ele também possa ter a vida dele lá fora. Ou seja, nós podemos perceber que o assunto tributação para igrejas ele é muito complexo e ele é dividido em várias ramificações. O que nós trouxemos aqui hoje foi um panorama geral e tentando esclarecer o máximo possível. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se alguma coisa do que nós dissemos aqui gerou mais dúvida do que certeza em vocês, não hesitem em nos deixar um comentário que nós estamos aqui à disposição para sanar todas as suas dúvidas. Contem conosco. É isso aí.